Boa noite, meu nome é Cláudia Lisboa, sou membro da Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro São Dimas. É um prazer estar novamente aqui trazendo uma palavra do Senhor para a minha vida e para a sua vida também. E eu espero que o Senhor venha falar conosco e venha trazer transformação para as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos colocar essa palavra, Senhor, na tua direção. Que eu não venha falar nada de mim, mas que o Seu Espírito Santo venha me conduzir. E que muitas pessoas possam ser tocadas e transformadas por esta palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Nós vamos falar hoje sobre o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, muito conhecido de todos nós, não é mesmo? Jesus, antes dele iniciar esse sermão, o Sermão da Montanha, nós temos ele ali em Mateus, capítulo 5, nos versículos de 1 a 11. Mas se nós lermos os versículos anteriores, nós vamos ver que Jesus estava cercado por uma multidão. E eram pessoas com vários tipos de doenças e males. Se você pega lá, Mateus capítulo 4, né, e lê ali, principalmente no seu final, você vai perceber que essa multidão que estava em volta de Jesus era um povo com pessoas sem nenhum poder aquisitivo, sem nenhum poder social, sem nenhum reconhecimento social. Eram pessoas marginalizadas, né, em busca de cura das suas diversas enfermidades. Jesus cura todas essas pessoas, mas Ele oferece algo mais. Ele tem algo além do que a cura que eles precisavam para a enfermidade deles. Ele oferece algo maior, algo mais poderoso e algo eterno. Vamos ver aqui? Tinha algo mais profundo, né? Uma possibilidade de formarem um novo povo de Deus, de fazerem parte de um novo povo de Deus, de fazerem parte do reino de Deus que havia de vir e que há de vir. E um povo que se esforçasse muito em construir um mundo melhor. Um povo diferente. Um povo que poderia se chamar de discípulo, né? Aquele que está ansioso por aquilo que o mestre ensina e busca colocar em prática aquilo que o mestre ensina. É a diferença, né, entre ser discípulo e não ser. Porque às vezes você não está disposto a obedecer os mandamentos. Mas se você está disposto a seguir aquilo que ele determinou e se tornar um discípulo, né, ele tem aqui muitas bem-aventuranças para nos oferecer. Por isso, ele quer um povo que proclame o reino de Deus, que traga o reino de Deus à terra, né? Então, Jesus ele começa ali, né, no Sermão da Montanha, no meio da multidão. Ele sobe o monte e ele se assenta, né, numa postura de mestre, né? Ele se senta, né, como uma posição típica da cultura hebraica dos mestres. Se sentavam e ensinavam. Então Jesus sobe o monte, ele se assenta e começa a apresentar um caminho que leva a uma felicidade e a santidade. Vamos ler lá então agora sobre exatamente o Sermão da Montanha, lá em Mateus 5, nos versículos de 1 a 11. Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele, ou seja, os discípulos ficaram perto, porque eles tinham intimidade com Cristo. É assim que nós queremos. Nós devemos buscar a Deus, buscar ao Senhor de tal maneira que nós sejamos íntimos dele e possamos estar próximos dele. Geralmente é assim no nosso convívio. Aquelas pessoas que são próximas, nós estamos sempre perto. Numa festividade, num evento social, nós sempre ficamos, né, estamos perto, estamos assentados daqueles que nos são mais íntimos. Isso é natural. Com Cristo também é assim. Aqueles que o buscarem, que desejarem serem seus discípulos, né, serem chamados de filhos, né, de Deus, vão estar perto, vão reinar com Cristo e vão ter o privilégio
de estar perto dele. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Felizes, né? Aqui Jesus vai repetir várias vezes essa palavra felizes ao longo desse sermão. A palavra felizes, ela vem do radical mak, que significa algo grande ou de longa duração. Deus quer muito dar ao seu povo favor, saúde, paz, alegria, e Ele quer lançar seu poder e sua bondade sobre a vida do seu povo. Mas algo de longa duração. Não é aquela felicidade efêmera que dura uma noite, um prazer de um momento, um prazer de alguns segundos, um prazer que às vezes até pode durar um tempo aí aos seus olhos razoável, mas que pode te desviar do caminho de Deus, que pode no futuro te trazer uma tristeza que pode durar muito mais. Deus fala, quando Jesus fala em felizes, ele fala em algo que indicava uma longa duração, uma felicidade maior, não uma vida sem problemas. Ele nunca nos ofereceu isso, uma vida sem problemas. Muito pelo contrário, ele disse que nós teríamos aflições nessa terra, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque ele já tinha vindo e já tinha vencido esse mundo por nós, por mim e por você que nos assiste hoje. Então tome posse disso. Vamos continuar aqui. Então Deus tem algo grande, uma felicidade maior, algo poderoso para a minha vida e para a sua vida. Então Jesus começa falando dessa felicidade. Lá, já no versículo 3 ele começa: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Quando ele fala aqui espiritualmente pobres, ele não está falando de riqueza material, de bens materiais, ou de pessoas também que tenham que ser, como que eu posso explicar para vocês assim, uma pessoa com uma baixa estima. A questão não é essa. Ele fala daquelas pessoas que aceitam o fato de ter uma necessidade de Deus. Apesar de quem eu sou, eu reconheço que eu dependo e preciso de Deus. Apesar de, às vezes, eu posso até ocupar uma determinada posição, seja profissional ou na sociedade, mas eu não esqueço que a minha vida depende do Senhor. Que a minha vida está nas mãos dele. Que ali ele me colocou e ali amanhã ele pode me tirar. Então ele fala dessas pessoas que aceitam o fato de ter uma necessidade, de que precisam de Deus. São aquelas pessoas que não são autossuficientes. Porque tem pessoas que, olha, eu me basto, eu consigo as minhas coisas através de mim, do meu esforço próprio, e eu não tenho necessidade do Senhor. Não, aqui ele está falando das pessoas que descobrem, que precisam de Deus e do seu poder. E elas descobriram primeiro que esse é o primeiro passo em direção para que elas sejam curadas. É essa dependência de Deus. Seja uma cura física, uma cura espiritual, uma cura emocional, uma libertação, seja o que for. Essas pessoas reconhecem que para uma felicidade mesmo consistente, elas precisam estar debaixo da autoridade do Senhor. É a humildade de reconhecer essa necessidade do Senhor. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Diz sobre as pessoas que choram ou se arrependem e estão no caminho, em busca de um caminho para uma vida melhor. São as pessoas que se arrependem do seu mau caminho e buscam agora um novo caminho com Cristo. São aquelas pessoas que estão dispostas a deixar tudo aquilo que ela tem feito até agora e que ela sabe que não tem agradado ao Pai, não tem agradado a Cristo, e se arrependem e choram e resolvem seguir um caminho com Cristo, resolvem seguir os seus mandamentos. Felizes essas pessoas. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Embora falar de uma pessoa, pareça falar de uma pessoa frágil, uma pessoa humilde, pareça falar de uma pessoa, que esteja ali fragilizada, ao contrário,
enfatiza que a humildade e a confiança diante de Deus são a base do poder. Se você quer ser bem-sucedido, se você quer ter toda a sua felicidade, né? A gente está falando aqui em felicidade, se você quer ter isso de forma consistente, duradoura na sua vida, você precisa reconhecer que você depende de Deus. Você tem que ter a humildade para reconhecer que você precisa de Deus ali te sustentando o seu trabalho, sustentando a sua família, sustentando tudo aquilo, todos os seus projetos, tudo aquilo você coloca primeiro nas mãos do Senhor e sabe que em primeiro lugar é Ele que está ali, cuidando e sustentando. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Fala das pessoas que têm fome do reino de Deus, fome e sede, né, pela obra de Deus, por estar com Cristo, por um dia reinar com Ele, porque é essa promessa que Ele tem para a minha vida e para a sua vida, se assim você desejar. Porque Deus, Ele é educado, o Espírito Santo, Jesus, eles são educados. Nós temos o livre-arbítrio de escolher levar a nossa vida, né, da forma que nós escolhemos, nós desejamos, que nós trilhamos, ou colocar a nossa vida nas mãos do Senhor, ter uma dependência do Senhor, né? Então, ele coloca aqui essa satisfação nas pessoas que dependem da vontade de Deus, que querem, que anseiam pelo reino de Deus, por viver a vontade do Senhor. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Nos lembra que aquilo que a gente planta é aquilo que a gente vai colher. Então aqui diz, felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Então Deus terá misericórdia daquele que também é misericordioso. Aqui a gente vê uma condição, e não só nessa passagem, mas em outras também. Aquele que perdoar os pecados, eu os perdoarei. Em várias vezes, Deus nos coloca essa condição, para que nós sejamos perdoadores, para que nós sejamos misericordiosos para com o outro. Felizes as pessoas que têm um coração puro, pois verão a Deus. Nos conta sobre sermos puros e termos a inocência de uma criança em nosso coração, a tal ponto que Deus se revelará a nós. Deus vai se revelar àqueles puros de coração. Jesus, em uma outra passagem, ele compara o reino de Deus às crianças. Por quê? Porque as crianças, elas são puras, né? Como que nós vemos as crianças? Elas às vezes estão ali com os amigos, né? Tem às vezes alguma situação, uma briguinha, mas rapidamente elas resolvem e se tornam, né, voltam às brincadeiras e esquecem realmente aquilo que passou, aquele momento em que eles se desentenderam, eles esquecem, ou seja, uma pureza muito grande. Por isso Jesus pede que nós tenhamos um coração puro como o de uma criança. E aqui ele fala, né, aqueles que tiverem um coração puro verão a Deus. Mas quem não tiver o coração puro, nós, né, podemos deduzir, porque Jesus, ele, né, para Deus não tem sim ou não tem meio termo com a palavra de Deus, não tem negociação, ele é muito claro. As pessoas que têm o coração puro, elas verão a Deus. Então o contrário também é verdadeiro, né? Quem não tiver o coração puro, quem não tiver essa inocência de uma criança, não verá, não terá acesso ao reino dos céus. No versículo 9 agora. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Às vezes a gente ouve muito, todos somos filhos de Deus. Olha, o caminho, o acesso para se tornar filho de Deus, ele está aberto para todos. Mas aqui, não só nessa passagem, mas em outras passagens, se você pesquisar, tem algumas condições para se tornar filho. E aqui nós temos mais uma. Felizes as pessoas que trabalham pela paz,
pois Deus as tratará como seus filhos. Então, aqui já mostra que nem todos, né, são tratados como filhos. Aqui no caso a condição são as pessoas que trabalham pela paz. Em outros versículos Jesus fala, em outra passagem, que aqueles que guardam os seus mandamentos são amados do seu Pai. Então são aqueles que guardam os mandamentos de Cristo. Então a gente precisa estar muito atento em se a gente quer ser mais um no meio da multidão ou se a gente quer ser um discípulo verdadeiramente. Ou se a gente quer reinar com Cristo verdadeiramente. Muitas vezes nós não estamos atentos às condições que Deus tem colocado para nós. Nós só estamos interessados nas promessas, nas bênçãos, nas benesses que Deus tem. Mas Ele tem também algumas condições. Ele tem alguns requisitos que nós precisamos seguir e nós precisamos buscar aqui nesse nosso manual de instrução que Ele deixou para nós e nós muitas vezes negligenciamos, não damos o valor devido que deveríamos dar. Então nós devemos buscar mesmo, sabe, nos encher da palavra de Deus e constantemente. Eu falo pela minha vida, porque às vezes o tempo passa, a gente se esmorece em alguma situação, em outra. Então o que nos alimenta, o que nos fortalece é o ouvir a palavra de Deus. A própria Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então se você não se alimenta da palavra de Deus, não busca ler, não busca ouvir, não busca estudar, como que você vai saber? Como que você vai saber aquilo que Deus tem? Quais são as regras do jogo? Se você hoje sai e comete um crime, por exemplo, e às vezes você até nem sabia que essa atitude sua era um crime, e você chega diante de um juiz e vai falar com ele, mas eu não sabia. A mesma lei que descreve aquele crime também diz que o fato de você não saber não te isenta da penalidade. Você deveria saber que aquilo é um crime. Assim você vai chegar diante de Deus amanhã como justo juiz. E não adianta falar com ele assim, mas eu não sabia. Está aqui. E nós temos no nosso país, graças a Deus, a liberdade de ter uma Bíblia, de ler, de ir a uma igreja. Amanhã você não pode chegar diante de Deus, nem eu nem você, e dizer, mas eu não sabia. Ele, como juiz, ele vai falar, você tinha obrigação de saber. Eu deixei aí os meus profetas, eles falaram, eles clamaram, e você não deu ouvidos. Busque a palavra de Deus, busque se encher da palavra de Deus e busque cumprir a palavra de Deus. Nós não vamos ser perfeitos. Não fique achando que nós vamos conseguir um patamar da perfeição. Esse só Cristo. Mas nós podemos andar em obediência, em arrependimento genuíno, em busca de intimidade sincera com o Senhor. Vamos continuar aqui no versículo 10. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Aqui nos fala dos cristãos, né? Conta que os cristãos, eles não vão ser pessoas populares, não vão ser pessoas, né, muitas vezes muito queridas, muito pelo contrário. Vão ser pessoas que vão ser perseguidas, muitas pessoas não vão gostar delas, né? Porque essas pessoas, na realidade, elas estão em rebelião contra Deus. Então, muitas vezes, os cristãos, eles vão ser perseguidos em amor ao nome de Cristo. Mas feliz aquele que é perseguido por fazer a vontade do Senhor. Porque a recompensa é eterna. A recompensa, ela
é algo que depois ninguém vai poder te tirar. Ela é algo maior do que qualquer coisa que você possa alcançar nessa terra. Que eu e você possamos alcançar. O que a gente tem ouvido muito para todos os lados são as pessoas falando: o tempo está passando muito rápido. Sim, o tempo está passando muito rápido, eu também tenho essa sensação. Isso é Bíblia. A Bíblia diz que no final dos tempos os dias seriam abreviados. Então não é uma falsa sensação de que está passando rápido, não. Verdadeiramente está passando mais rápido. Então, se o tempo está passando rápido, hoje eu não sei qual a sua idade, mas tão logo nós chegamos aí, também não sabemos o dia que o Senhor tem para nós, porque a Bíblia diz que nós não podemos acrescentar um dia na nossa vida. Não há nada que a gente faça que a gente possa aumentar, prolongar aquilo que Deus, né, já planejou para mim e para você. Nós podemos reduzir às vezes, né, com algumas atitudes, mas prolongar não. Então, se você pensar em que esse tempo pode passar rapidamente e você vai chegar num momento de uma vida eterna, sem Deus, sem ter intimidade com Ele, sem estar próximo dEle, sem reinar com Ele, vale a pena? Os tempos estão passando muito rápido. Então, essas pessoas, elas são perseguidas por pregar a palavra, por seguir a Cristo. Sofremos, às vezes, né, perseguições, vítimas de deboches, mas a nossa recompensa, ela é eterna e ela é maior e ela não é aqui nessa terra. Aqui nessa terra nós nos sentimos recompensados quando nós vemos uma família que se reestrutura, uma pessoa que estava perdida e encontrou o seu caminho, uma pessoa que estava deprimida e é curada, uma pessoa que estava enferma e é curada e decide, né, em gratidão seguir a Cristo, seguir os mandamentos de Deus. Isso nos satisfaz aqui, sim, porque é uma restauração de vida. Mas a nossa recompensa maior, ela não é aqui. Então nós seremos perseguidos. Mas Jesus disse: felizes as pessoas que sofrerem perseguições em meu nome. No versículo 11 ele fala: felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Né? De acordo com o versículo 10 aqui, né? Mais uma vez ele promete uma bênção para aqueles que são perseguidos em seu nome. No versículo 12 ele finaliza, né, o sermão: felizes, fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, é o que eu estava falando aqui antes. A coroa, né, ele finaliza coroando com os demais ensinamentos, né, com o dizer sábio de que a nossa força no Senhor, ela vem quando nós escolhemos ficar alegres e felizes, mesmo em meio à dificuldade e à perseguição. Nós escolhemos fazer a vontade de Deus. Nós escolhemos seguir a Ele. E eu te digo, vale a pena. Vale muito a pena a gente buscar conhecer a vontade de Deus para a nossa vida e deixar Ele nos guiar. Deixar Ele ser Senhor da nossa vida. Quando a gente diz, Ele é meu Senhor, se Ele é seu Senhor, você é servo. Então Ele direciona e você caminha em obediência. Porque Ele é Pai e Ele quer o melhor para a minha vida e para a sua vida. Até nós, seres humanos, né, falhos, como pais, queremos o melhor para os nossos filhos. A Bíblia mesmo diz isso. Que dirá Ele, que é Deus, que é santo, que é perfeito? Com certeza Ele quer o melhor para a minha vida e para a sua vida. Ainda que aos nossos olhos não pareça prazeroso,
não pareça satisfatório, mas nós precisamos obedecer e submeter. E com certeza, lá na frente, e não digo só lá na frente, né, da vida eterna, nessa vida também você vai começar a observar, poxa, valeu a pena. Valeu a pena abrir mão lá atrás daquilo que eu tanto desejava, queria, mas Deus me direcionou para um outro caminho e hoje eu colho bons frutos. Que essa palavra entre mesmo no seu coração. Peço que ela entre no meu também, porque como eu disse, a gente precisa estar constantemente se alimentando, se renovando na palavra de Deus. A gente precisa estar sempre buscando, né, como água. A gente precisa estar sempre ali se enchendo. Que essa palavra entre no seu coração e que você possa mesmo escolher essas bem-aventuranças que Jesus tem aqui para a minha vida e para a sua vida. E você vai ter essa felicidade duradoura, prolongada, não de um tempo determinado, mas uma felicidade que seja aí, né, por um grande tempo de sua vida. Uma felicidade consistente, que vai te trazer tranquilidade ao deitar, não aquela felicidade momentânea que na hora que você deita a cabeça no travesseiro ela já não tem mais razão de ser, mas algo grande e eterno. Amém? Que a gloriosa bênção de Deus Pai, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com cada um que nos assiste e que Deus possa abençoar a sua casa e a sua família e que essas bem-aventuranças sejam reais na minha vida e na sua vida.